Saudações, respeitado telespectador, é um prazer enorme poder contar com a sua maravilhosa companhia logo nas primeiras horas do dia para atualização da informação em forma de notícia. Este é sim o Bom Dia Moçambique, aqui da nossa televisão de Moçambique, que tudo faz para o mantê-lo informado sobre o que acontece em Moçambique e no mundo. Para esta edição não vai ser diferente, esperamos contar consigo até bem perto das 8 horas. Serão perto de 120 minutos de muita informação. Queremos estender também as nossas saudações àqueles que, pela natureza do seu trabalho, passaram a noite em claro, mas tudo fizeram para o bem-estar das nossas comunidades moçambicanas. Lembrar assim, caro telespectador, é mais um dia útil. Nada melhor que conferirmos a previsão de estado do tempo para esta quinta-feira. E começamos com Maputo, prevê-se uma máxima de 31 graus, uma mínima de 17. São esperados para Xai-Xai 30 de máxima e mínima de 20. Prevê-se para Inhambane 30 de máxima e mínima de 19 graus. A previsão para Beira é 32 de máxima e mínima de 19. Prevê-se para Chimoio 27 de máxima e mínima de 14. São esperados para até 32 de máxima e mínima de 20. Prevê-se para Quelimane 29 de máxima e mínima de 20. Previsão para Nampula é 29 de máxima e mínima de 19. Prevê-se para Pemba 29 de máxima e mínima de 21. Para trás, já a previsão de estado do tempo, renovados votos de uma ótima manhã de quinta-feira. Vamos às notícias. E começamos por dizer que mais oportunidades económicas para mulheres, reforço a proteção social e o compromisso de continuar a combater o terrorismo marcaram o encontro entre o Presidente da República e as mulheres de Cabo Delgado. Daniel Chapo anunciou a expansão do programa Pró-Mulher para todos os distritos do país e apelou à organização das mulheres para fortalecer o empoderamento económico. As cerca de 1.600.000 mulheres de Cabo Delgado estiveram representadas no encontro com o Presidente da República, Daniel Chapo. Na ocasião, as participantes pediram maior intervenção para o fim definitivo dos ataques terroristas. Nomeadamente a necessidade de mais oportunidade de emprego e geração de renda, acesso ao financiamento para pequenos negócios, a expansão da rede sanitária e melhoria de serviços de saúde, expansão da alfabetização, apoio à agricultura, o combate à violência baseada no género, expansão de fontes de abastecimento de água, expansão da rede elétrica, melhoria de vias de acesso e pedimos ainda a Sua Excelência para continuar a evitar os esforços com vista ao pôr o término do terrorismo na província. Em resposta, Daniel Chapo manifestou solidariedade para com as vítimas do terrorismo e reafirmou que as mulheres de Cabo Delgado não estão sozinhas, garantindo na ocasião que o governo continua empenhado na eliminação do terrorismo, sublinhando que a dor de Cabo Delgado é a dor de todo Moçambique. Afirmar o nosso compromisso como governo, que as mulheres de Cabo Delgado não estão sozinhas. Nós estamos juntos. Como governo, continuamos a trabalhar dia e noite para que haja paz em Cabo Delgado. Porque com a paz e segurança, vamos desenvolver Cabo Delgado à vontade. Nós queremos mais uma vez dizer que a dor da mulher de Cabo Delgado, a dor da população de Cabo Delgado, é a dor de todo Moçambique. Porque nós somos um povo unido, do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Por isso, quando se ataca Cabo Delgado, esta dor atinge a todos nós. O chefe do Estado anunciou ainda a expansão do programa Pró-Mulher para todos os distritos do país, com vista a facilitar o acesso das mulheres ao financiamento de projetos. Por isso nós criamos este fundo, para valorizar o papel da mulher e empoderar a mulher economicamente, porque o desenvolvimento econômico da mulher é o desenvolvimento econômico do país. Quando converso com os homens, nós arranjamos um fundo que se chama Pró-Mulher. E vai funcionar como Fidel.
vai chegar em todos os distritos do nosso país, mas específico para a mulher moçambicana. Por isso, Daniel Chapo incentivou as mulheres a organizarem-se em associações e cooperativas. E nós, como governo, estamos convosco. Vamos continuar a criar muitos programas para vocês, mulheres moçambicanas, em especial a mulher de Cabo Delgado, para juntos podermos desenvolver Moçambique. Vocês é que cuidam da sociedade moçambicana. Ainda na interação com as mulheres de Cabo Delgado, o presidente da República defendeu o reforço de ações para o combate à violência doméstica, uniões prematuras e todas as formas de violência contra a mulher. O Presidente da República avalia de forma positiva os indicadores de desenvolvimento de Cabo Delgado, apesar das adversidades impostas pelo terrorismo. Daniel Chapo enfatizou que a província possui recursos para contribuir para a independência económica, daí que encoraja investidores do setor público e privado nacional e estrangeiro a investir nesta parcela do país. Ao longo desta visita, constatamos avanços importantes da recuperação econômica e social da província de Cabo Delgado, apesar de todas as adversidades. Ao longo da apresentação do relatório do Conselho Executivo da província, conseguimos perceber que há um empenho, há uma determinação e até alguns indicadores, na sua maioria, são positivos, bem como a resiliência da população de Cabo Delgado perante os desafios enfrentados nos últimos anos, causados, portanto, pelo terrorismo. Reafirmamos que a paz e a segurança continuam a constituir melhor prioridades absolutas do governo, por serem condições indispensáveis para o desenvolvimento econômico, para o investimento nacional e estrangeiro, para a criação de emprego, principalmente para a nossa juventude e a mulher moçambicana, e para a maioria das condições de vida das populações. Encorajamos o setor privado da província de Cabo Delgado a investir em Cabo Delgado, encorajamos os investidores nacionais e estrangeiros a continuar a investir em Cabo Delgado, aproveitando o enorme potencial existente nos diversos setores produtivos e contribuindo desta forma para a geração da riqueza e criação de transformação de oportunidades para jovens e mulheres. Reiteramos o compromisso do governo em continuar a promover políticas orientadas para o aumento da produção e produtividade, valorização dos recursos locais, expansão das infraestruturas econômicas e sociais e fortalecimento dos serviços públicos. O contacto direto com as populações permitiu-nos confirmar que o espírito da unidade nacional, solidariedade e confiança no futuro permanece vivo entre os moçambicanos, constituindo um dos principais ativos para a construção de um país cada vez mais próspero. Após tudo visto e registrado, o balanço que fizemos desta província é um balanço francamente positivo, porque reforçou a articulação entre os órgãos de diferentes níveis de governação, consolidou o diálogo permanente com o povo e permitiu-nos conhecer e reconhecer no terreno as principais potencialidades e desafios da província de Cabo Delgado. Com efeito, saímos de Cabo Delgado ainda mais confiantes na capacidade dos nossos compatriotas nesta circunscrição territorial em continuarem a construir uma província cada vez mais desenvolvida, segura e próspera, contribuindo para o progresso de todo o país. É o balanço da visita de trabalho do Presidente da República, Daniel Chapo, à província de Cabo Delgado. E nós seguimos, vamos olhar para outras notas que marcam a atualidade. 194 moçambicanos perderam suas casas incendiadas na região de Mamelodi, em Pretória, durante as manifestações xenófobas que ocorreram terça-feira última na África do Sul. No total, a violência afetou 283 compatriotas, dentre homens, mulheres e crianças. A
Após o ultimato lançado pelos grupos de sul-africanos contra estrangeiros que vivem ilegalmente na África do Sul, esta terça-feira os moçambicanos que não conseguiram abandonar o país passaram por momentos de terror. Mais de 200 compatriotas foram afetados pela xenofobia. Moçambicanos, maioritariamente residentes em Mamelodi, tinham sido atacadas pelas organizações de Marcha a Marcha e os outros, e que estes ataques ocorreram nas casas, e algumas casas foram incendiadas e as outras foram roubadas, os pertences, e expulsando os moçambicanos, e que estes cidadãos moçambicanos iam ser deixados aqui na embaixada. Nas províncias de Pretória, KwaZulu-Natal, Limpopo e Mpumalanga, consideradas regiões críticas, foram os locais onde foram registrados maior número de vítimas. Eu saí, nem levei nada, nem nada levei. Lá no serviço despediu? Nem despedi. Da forma que me encontraram, nem não tinha comunicação, só saí só. Pedimos apoio ao governo para regressar a casa. Não temos comunicação. Roubaram tudo. Não temos dinheiro e a única coisa que queremos é regressar a casa. Esta quarta-feira, o Gabinete de Informação emitiu um comunicado para atualizar o ponto de situação dos atos de xenofobia na África do Sul. As missões diplomáticas e consulares de Moçambique na RSA mantêm o acompanhamento permanente, assistência e proteção aos moçambicanos afetados. As marchas anti-imigração em Joanesburgo decorreram sob forte vigilância policial e sem incidentes de vulto. Movimentos cívicos e partidários saíram às ruas para pressionar o governo a responder às preocupações dos sul-africanos, como o desemprego, a criminalidade e a imigração ilegal. 30 de junho foi a data decretada pelos movimentos anti-imigração sul-africanos para a saída voluntária de estrangeiros aos países de origem. Logo às primeiras horas do dia de ontem, os manifestantes tomaram diferentes pontos de Joanesburgo, com destaque para os bairros de Hillbrow e Yeovil e na Baixa da cidade. Entre os participantes esteve o partido MK, ligado ao ex-presidente Jacob Zuma, bem como membros do movimento March and March. Não houve registro de incidentes de relevo, até porque em todos os pontos programados havia um forte contingente policial. The first objective is for us to highlight to the government and also to highlight to the world that we are here as citizens, and we as citizens we have seen these things because we are living, most of us are living in the townships. We in the township, or we the people who are poor, we have experienced more harsh than the people who are in the middle class. We are here to make our objective clear to the government that we are really tired. Os manifestantes afirmam que esta foi a melhor forma encontrada para pressionar o governo a responder às preocupações relacionadas com o desemprego, a criminalidade e a imigração irregular. What is happening today? The people of South Africa have refused to be divided by any external agents. The government of South Africa will have the support of South Africans for as long as they are with the South Africans on the issues that affect South Africans. We want also to say to the international world as a whole that South Africans remain the loving people, the good-giving people. The spirit of Nelson Mandela is still within the South African people. A líder do movimento anti-imigração March and March afirmou que o grupo vai organizar manifestações semanais até que seus objetivos sejam alcançados. Primeira-Dama da República prestou ontem apoio social às vítimas de xenofobia que se encontram em trânsito no terminal rodoviário da Junta, na cidade de Maputo. Guetta Chap confortou os cidadãos nacionais e malauianos forçados a abandonar a África do Sul devido à onda de violência contra imigrantes. Juntos somos mais
Esta é a segunda visita da primeira-dama ao terminal rodoviário da Junta, após a África do Sul atingir o pico da violência contra estrangeiros, um fenômeno que afeta milhares de moçambicanos. Na ocasião, a primeira-dama manteve diálogo com a equipa multissetorial que faz acompanhamento da chegada ao país das vítimas de ataques xenófobos. Na qualidade de mãe da nação e não só como ser humana, como eu tenho dito, que todos nós precisamos de apoiar os outros, tanto nos momentos bons, nos momentos difíceis, tendo em conta que os nossos irmãos estão aqui, moçambicanos, malawianos, e temos que apoiar. E eu, como mãe, tinha que vir aqui para dar exemplo. Estivemos aqui desde ontem, prestamos o nosso apoio e vimos que tínhamos muitas mulheres, muitas crianças que necessitavam de algum sítio para poder dormir e mobilizamos tendas. Os nossos colegas trabalharam toda a noite e conseguimos colocar as senhoras e as crianças e alguns homens também, idosos, pessoas com deficiência, para conseguirem ter um pequeno abrigo, né? Estamos a ver que esse espaço está a céu aberto e uma criança não pode dormir no chão, uma mulher grávida não pode dormir no chão, ninguém tem direito de dormir no chão. Guetta Chapo prestou apoio às vítimas. Estou a tocar, tem passageiros para Beira, para Manica. Mesmo esse de como shopping, eu vou chegar. Só me deixar no shopping. Para descer no shopping? Sim. Está certo, não tem problema. Tá bom? Sim, nós conseguimos parceiros também que disponibilizaram viaturas para poder ajudar também moçambicanos, malawianos. Não se preocupe, papá. Há de chegar ao seu destino. Falei com os chefes daqui. Mamãe já está aqui. Obrigado. Ok, fica descansado. Estima-se que mais de 300 moçambicanos estão em trânsito no terminal rodoviário da Junta devido à onda de xenofobia na África do Sul. Ministro da Justiça e Assuntos Constitucionais e Religiosos Mateus Sais reafirma o compromisso de Moçambique para o cumprimento dos direitos humanos fundamentado na Constituição da República. Já o presidente do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, Adriano Novunga, considera urgente a reinstalação do Tribunal Regional da SADC para redimir conflitos nos países membros que violam com gravidade os direitos humanos, como é o caso da xenofobia na África do Sul. Passam 45 anos desde a adoção da Carta Africana dos Direitos Humanos. Moçambique, um dos 54 países signatários do compromisso, reflete sobre a implementação do instrumento, considerando o país um exemplo que procura salvaguardar os direitos fundamentais na Constituição da República. Para o efeito, temos de aprofundar a domesticação da Carta Africana, promover a sua aplicação pelos tribunais nacionais, reforçar a capacidade dos operadores da justiça e investir de forma contínua na educação para os direitos humanos. O ministro Mateus Sais destaca a importância da existência de uma arquitetura continental para defender os direitos dos africanos, particularmente dos moçambicanos. O verdadeiro êxito da Carta não se avalia apenas pelo número de ratificações que ela obteve. Avalia-se, sobretudo, pela capacidade de transformar a vida dos cidadãos africanos e de garantir que os direitos nela consagrados sejam efetivamente respeitados e protegidos. O académico e ativista dos direitos humanos, Adriano Novunga, considera que o continente africano em geral e a região da SADC em particular ainda está longe de materializar os princípios que norteiam a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Diferente dos outros blocos do continente, a SADC não possui um tribunal regional, fato que fragiliza os cidadãos da região austral no exercício da cidadania num contexto em que se apela por integração regional. O exemplo flagrante é a onda da xenofobia na África do Sul, que hostiliza cidadãos africanos. Os cidadãos deixam de ter mecanismos regionais capazes de os defender. O que é que significam os direitos que estão aqui na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos? Se você não pode os concretizar, porque não há instituições que permitem que você usufrua e proteja esses direitos. Não temos tribunal na SADC.
A questão não temos um tribunal que funciona, não tem tribunal a SADC. A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos é o principal tratado dos direitos humanos de África, adotada em julho de 1981 e em vigor desde outubro de 1986. Vamos olhar para outras notícias de âmbito nacional. Câmara de Comércio de Moçambique quer ter maior participação no processo legislativo, com foco em leis relativas às pequenas e médias empresas, para impulsionar o empoderamento juvenil e a criação de emprego. A posição foi apresentada ontem durante uma audiência com a Presidente da Assembleia da República, Margarida Talapa. As PMEs querem ocupar o seu papel e o seu papel é reconhecido que isto em todo o mundo, as pequenas e médias empresas não têm acesso fácil, a não ser que os governos, os países trabalhem para criar essa facilidade. E essa facilidade tem que ser criada no seu conjunto, o governo, a Assembleia da República, a nossa ideia, a nossa visão, fruto daquilo que são os nossos contatos também com as organizações congêneres. Isso significa que, se nós tivermos uma agenda, claro, o governo tem, a sua excelência Presidente da República tem estado a falar da industrialização, tem estado a falar da emancipação econômica, independência econômica, mas isso só pode ser conseguido com boas políticas do governo, com a aprovação legislativa do Parlamento, mas com capacidade dos empresários. Então, os empresários têm que ser o motor, mas tem que ter capacidade de fazer e tem que ter acesso aos instrumentos que possam, em pouco tempo, nós avaliarmos que valeu a pena a classe empresarial se crescer. A Presidente da Assembleia da República reafirmou e reconheceu que os empresários são parceiros estratégicos do Estado na transformação da economia e na valorização dos recursos nacionais, na industrialização do país, na promoção das exportações, na criação de emprego digno para a juventude. Por isso, encorajou a Câmara de Comércio de Moçambique a continuar a mobilizar os empresários para assumirem um papel cada vez mais relevante no desígnio nacional. A Presidente da Assembleia da República reafirma a sua inteira disponibilidade para manter uma relação de proximidade com a Câmara de Comércio de Moçambique e que no exercício das suas funções legislativas, fiscalizadora e de representação dos cidadãos, continuará aberta ao diálogo com o setor empresarial, acolhendo contribuições que possam enriquecer o processo legislativo e fortalecer as políticas públicas orientadas para o desenvolvimento econômico. Primeira-Ministra quer um setor privado mais forte e competitivo, com vista a assegurar a autossuficiência económica de Moçambique. Bem-vinda, Levi, falava ontem no 13º Conselho de Monitoria do Ambiente de Negócios, que teve lugar em Maputo. Isto é uma vigência de 5 anos. O presente Conselho acontece num contexto internacional marcado por elevados níveis de incerteza no setor econômico, desaceleração do crescimento econômico, tensões geopolíticas, volatilidade dos mercados financeiros e transformações nas cadeias de abastecimento a nível internacional e os impactos das calamidades naturais, acesso ao financiamento e às divisas a nível nacional. São fatores que exigem do setor econômico respostas ambiciosas e coordenadas. A CTA recomenda a consolidação de um quadro regulatório estável e previsível, o reforço dos mecanismos permanentes de consulta e monitoria das reformas, a harmonização da atuação das instituições públicas, a redução dos custos de contexto e a adoção de políticas orientadas para o aumento da produtividade, da competitividade e da atração de investimento. A atual conjuntura exige mais do que diagnósticos. Exige decisões, exige execução, exige reformas estruturantes. Este Conselho assume particular relevância ao proporcionar um espaço de diálogo aberto, acompanhamento de reformas em curso e identificação conjunta de soluções para os desafios que ainda persistem.
A primeira-ministra acredita que a parceria entre o governo e o setor privado, baseado na confiança, compromisso e responsabilidade mútua, é o caminho para a construção de uma economia mais resiliente, competitiva e geradora de oportunidades. Estamos certos que com um setor privado forte, competitivo e dinâmico, estaremos em melhores condições para garantir a transformação estrutural da nossa economia, assente na diversificação da base produtiva e no aumento da produtividade, o que irá assegurar a autossuficiência econômica, assim como alavancar a nossa competitividade em relação aos mercados regional e global. O Conselho é uma plataforma de diálogo público-privado para o acompanhamento da monitoria de reformas legais e administrativas, visando a melhoria do ambiente de negócios em Moçambique. Ministro das Comunicações e Transformação Digital anuncia um conjunto de sistemas estruturantes para modernizar o Estado. Trata-se dos sistemas de Identidade Digital Nacional, Certificação Digital, Portal do Cidadão e a Plataforma Integrada de Pagamentos. A digitalização já não é uma opção, é uma necessidade e uma condição indispensável para o desenvolvimento econômico, a eficiência do Estado e a melhoria da qualidade de vida das populações. Por isso, o nosso Ministério tem vindo a trabalhar na criação das bases de uma sociedade cada vez mais digital, inclusiva e preparada para os desafios do futuro. É um posicionamento assumido na abertura do 2º Conselho Coordenador do Ministério das Comunicações e Transformação Digital. A meta é acelerar a transformação digital para servir o cidadão onde quer que esteja. Estamos, por isso, a desenvolver sistemas estruturantes como o Sistema da Identidade Digital Nacional, a Plataforma de Interoperabilidade, o Sistema de Certificação Digital, o Portal do Cidadão e a Plataforma Integrada de Pagamentos e Marcação de Serviços Públicos. Estes instrumentos irão simplificar procedimentos, aproximar os serviços do cidadão, aumentar a transparência e reforçar a confiança nas transações eletrónicas. Na área de meteorologia, continuamos a expandir os sistemas de observação e alerta precoce, reforçando a capacidade nacional de prevenção e resposta aos eventos climáticos extremos. Acreditamos firmemente que a transformação digital deve servir, acima de tudo, o cidadão. Deve aproximar o Estado das pessoas e garantir que ninguém fique excluído dos benefícios do progresso tecnológico. Com duração de 3 dias, o 2º Conselho Coordenador do Ministério das Comunicações e Transformação Digital decorre em Chidenguela, província de Gaza. Ministro dos Transportes e Logística recomenda a digitalização do setor portuário como estratégia para impulsionar o desenvolvimento da economia nacional. João Machombe falava ontem durante o lançamento da Plataforma Integrada de Logística do Porto de Maputo. Durante décadas, a burocracia e a morosidade dos processos administrativos condicionaram a eficiência e a fluidez das operações no Porto de Maputo. Para modernizar o setor e acelerar os processos, foi lançada esta quarta-feira a Plataforma Integrada de Logística, concebida para simplificar procedimentos e tornar as operações portuárias mais céleres. Estamos a falar de uma plataforma que vai permitir integrar diferentes entidades, processos e sistemas numa única comunidade digital. Eficiência logística é hoje um dos principais fatores da competitividade econômica moderna. Entretanto, a logística só vai desempenhar plenamente o seu papel se estiver de mãos dadas com a tecnologia. A concepção da plataforma digital levou aproximadamente 22 meses e a sua implementação deverá decorrer ao longo dos próximos 2 anos de forma faseada, envolvendo todos os intervenientes da cadeia logística. Com este sistema, Moçambique vai estar ao nível dos portos internacionais e vai ser um país cada vez mais competitivo. A nossa comunidade portuária
Já não imagina como seria a vida do Porto sem o TAN, VAN, RAN, que são siglas para sistemas tecnológicos que a Ana Badru e a sua malta têm estado a desenvolver. Para a implementação da plataforma, foi adjudicada uma empresa de capital indiano selecionada entre 7 propostas internacionais concorrentes. Que participaram neste processo mais de 7 empresas internacionais, tendo no fim concluído com a eleição da Kale como o developer. Today is not just the signing of a technology project, it is the beginning of a national transformation journey. And that has been our experience across the world as we've implemented the Port Community System. Denominada Port Community System, a plataforma prevê a integração dos processos logísticos, facilitando a troca de informação, tornando as operações portuárias mais céleres e eficientes. 6h30 é momento para uma curta pausa. De lembrar a Sicar telespectador que as notícias retomam logo após o intervalo. Até já. Renovados votos de uma ótima quinta-feira, Sicar telespectador que acompanha a programação da nossa televisão. Estamos de volta às notícias no Bom Dia Moçambique. O Governo vai, em setembro próximo, introduzir o sistema de controle e certificação de sementes no mercado nacional. A medida visa padronizar a qualidade e combater a falsificação deste insumo indispensável na produção agrícola. Nesta reunião, o Governo e o setor privado procuram estratégias de controle da qualidade e combate à falsificação de sementes agrícolas. Se podemos selar bebidas alcoólicas, por que não podemos selar sementes? Já temos. Só falta completar. Está 95%. Falta os 5% para o sistema rolar para fora. Até setembro estará tudo pronto. Vamos fortalecer, e já estamos a fortalecer o sistema de fiscalização, certificação de sementes, e que depois vai ser acompanhado por esse sistema de estabilidade. O Executivo incentiva o setor privado a investir na produção de sementes para responder às necessidades do mercado. Vão, por favor, se organizar, setor privado, para produzirem semente em escala e em qualidade, para poderem prover a semente, tanto para o primeiro grupo do setor familiar, como para o setor comercial, nas culturas de bandeira, que são as culturas da cesta básica. Ainda esta quarta-feira, na capital do país, o Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas e a Embaixada da Itália em Moçambique assinaram um acordo para a sustentabilidade dos sistemas agroflorestais. Esta cooperação se traduz em iniciativas que abrangem desde a conservação das áreas protegidas e da biodiversidade terrestre e marinha, ao fortalecimento da investigação científica, da educação ambiental, da gestão sustentável dos recursos naturais e da promoção da economia verde e azul. O acordo estabelece a cooperação na conservação da biodiversidade, sustentabilidade de florestas, solos e recursos hídricos, entre outras áreas estratégicas. O Partido Comunista da China celebra em Maputo 105 anos de existência. A efeméride coincide com a passagem de meio século de cooperação com Moçambique. Membros do governo e da Frelimo participaram em Maputo nas celebrações dos 105 anos da fundação do Partido Comunista Chinês. As relações de amizade entre a Frelimo e o Partido Comunista perduram desde o período da luta armada de libertação de Moçambique. Nesta celebração, o governo dá ênfase ao intercâmbio na área de saúde. Gostaria igualmente de prestar a mais elevada homenagem a todas as gerações de equipa médica chinesa que, ao longo de meio século, se enraizaram nesta terra e se dedicaram abnegadamente ao povo moçambicano. Bem como manifestar os meus mais sinceros agradecimentos a todos os amigos
que ao longo dos anos tem apoiado e promovido a amizade e a cooperação sino-moçambicana. Por seu turno, o secretário-geral da Frelimo, Shakil Abubakar, aproveitou a ocasião para congratular a evolução da cooperação entre os dois países. O Partido Comunista da China, a República Popular da China, lado a lado com os moçambicanos, desde a nossa independência, há mais de 50 anos, têm trabalhado para o desenvolvimento do nosso país e a criação de condições para a prosperidade do nosso povo. O ministro da Saúde, Hussein Isse, aproveitou o momento para agradecer o apoio do governo chinês na formação de quadros e assistência às populações. Isse destacou o arranque dentro, em breve, de 2 projetos de construção de empreendimentos de saúde. Esta é das cooperações mais estruturantes e com resultados visíveis para a saúde do Moçambique. Estamos a unir China, Moçambique, através da saúde. É importante dizer o seguinte: quem doa amor, conhecimento, solidariedade, nunca fica de mãos vazias. O exemplo é esta cooperação. O secretário-geral da Frelimo visitou uma exposição de atividades de saúde ilustrada no local da gala dos 105 anos do Partido Comunista Chinês. E o Grande Palácio do Povo, em Beijing, acolheu o concerto comemorativo dos 105 anos da fundação do Partido Comunista Chinês. A efeméride reuniu mais de 3.000 convidados, entre dirigentes e militantes, em torno da história e do percurso do partido no desenvolvimento da China. O presidente chinês Xi Jinping, acompanhado por altos dirigentes do partido e do Estado, assistiu ao espetáculo intitulado Colocar o Povo em Primeiro Lugar. A apresentação homenageou os mártires revolucionários, recordou a solidariedade entre os militares e civis durante as guerras revolucionárias e retratou o percurso da China desde a Revolução Socialista até as transformações alcançadas com a política de reforma e abertura. O espetáculo destacou ainda os progressos econômicos, sociais, científicos e tecnológicos alcançados pelo país na nova era. No Grande Palácio do Povo, Xi Jinping distinguiu 8 membros do Partido Comunista da China com a medalha de 1 de julho, a mais alta condecoração do partido, e homenageou as outras figuras de destaque. As celebrações decorrem num momento em que Beijing continua a reforçar os laços de amizade e cooperação com diversos países, entre os quais Moçambique. As relações entre o Partido Comunista da China e a Frelimo remontam ao período da luta de libertação nacional moçambicana e continuam a constituir um dos pilares da parceria estratégica entre os dois países. Os dois partidos têm promovido intercâmbios regulares de delegações e partilhado experiências nos domínios da governação, combate à pobreza, desenvolvimento econômico e formação de quadros. Em abril deste ano, o presidente da República, Daniel Chapo, visitou o Museu do Partido Comunista da China, aqui em Beijing, onde reafirmou o compromisso de aprofundar as relações entre os dois países e enalteceu a cooperação histórica existente entre a Frelimo e o Partido Comunista da China. Essa proximidade política tem contribuído para o reforço da cooperação bilateral em áreas como infraestruturas, energia, agricultura e capacitação institucional, fazendo da China um dos principais parceiros de desenvolvimento de Moçambique. Inácio César, televisão de Moçambique, Beijing.
Para trás as celebrações do Partido Comunista Chinês. Já em solo pátrio, Moçambique, ministro da Planificação e Desenvolvimento diz que Matola oferece oportunidades de negócio que podem transformar a economia nacional. Salim Valá falava no arranque do Fórum de Negócio e Empresarial da Matola, evento que reúne cerca de 2.000 pessoas do setor empresarial. Quando a Matola avança, o país ganha capacidade produtiva. A cidade da Matola é, desde esta quarta-feira até sexta, a capital do encontro de homens de negócio. O município procura despertar ao mundo as suas valências econômicas. O ministro da Planificação e Desenvolvimento, Salim Valá, falou da importância que Matola representa no panorama econômico nacional e regional. Pela sua história, pela sua localização, pela sua vocação produtiva, pela sua forte base empresarial e industrial, pela sua ligação aos principais corredores logísticos e pela sua proximidade aos mercados regionais, a Matola pode justamente ser reconhecida como a capital industrial de Moçambique. Por seu turno, o governador de Maputo, Manuel Tule, quer ver as oportunidades traduzidas em resultados concretos. Espera que o encontro abra portas para parcerias estratégicas e sustentáveis. Matola mantém o maior parque industrial da província de Maputo e do país no geral. Uma oportunidade ímpar para o entrosamento e colaboração entre diferentes iniciativas empresariais. É no município que se avalia a qualidade dos serviços, a organização do território, a mobilidade, a limpeza urbana, o saneamento, o ordenamento, a segurança, a relação com os contribuintes e a capacidade de resposta às preocupações das comunidades, das famílias e também das empresas. O Fórum de Negócio e Feira Empresarial realiza-se sob o lema o desenvolvimento da economia local como desafio para a governação municipal. O encontro de 3 dias, promovido pelo Conselho Municipal da Matola, reúne cerca de 2.000 participantes entre empresários, representantes de instituições financeiras, especialistas da área econômica e financeira, consultores, entre outros convidados. Criados em Manica mais de 3.000 empregos dos 19.000 projetados para este ano na província. Informação partilhada na terça-feira última pela governadora de Manica, Francisca Tomás, na abertura da Feira Provincial de Emprego que decorre no distrito de Sussundenga. A província de Manica projetou para o ano 2026 mais de 19.000 empregos. Destes, apenas 3.000 foram alcançados no primeiro semestre. É uma realização de 18%, uma taxa que impõe enormes desafios às autoridades para reverter o atual quadro de empregabilidade. Estamos cientes deste desafio e, em coordenação com os nossos parceiros, temos vindo a implementar programas de apoio direto, entre os quais destacamos a distribuição de 144 kits de autoemprego de várias especialidades a jovens empreendedores, abrangendo todos os distritos da província. A governadora Francisca Tomás falava em Sussundenga na abertura da Feira Provincial de Emprego. A iniciativa do setor da juventude, emprego e desportos é uma plataforma de encontro entre quem oferece emprego e quem procura oportunidade de trabalho. Aqui, os jovens apresentam também suas iniciativas de autoemprego. Nesta feira eu estou a expor produtos 100% natural. Temos aqui ervas medicinais, óleos capilares, corporais e outros. Então, eu amo muito das ervas, plantas. Então, fui me aperfeiçoando, pesquisando e tal, para ver como é que funciona. Me ajuda em pagar algumas propinas, né? Na escola, mesmo para o mesmo sustento para mim. Eu já consegui terminar a minha faculdade, a primeira faculdade, porque estou a fazer 2 licenciaturas, que é na Unisambesi e na
as sedes. E pagas a partir do valor que consegue do seu negócio? Junto sim para ajudar nas despesas. A Feira de Emprego serviu igualmente de palco para a exposição de serviços públicos, como a emissão de bilhetes de identidade, número único de identificação tributária e outros documentos essenciais. Falemos dos serviços de telecomunicações. Já foi concluído o estudo de avaliação dos custos de prestação de serviços de telecomunicações em Moçambique. A Autoridade Reguladora das Comunicações, INCM, diz que os resultados mostram que a tarifa base dos serviços de voz, SMS e dados praticados por operadores nacionais está acima do custo real de prestação de serviços. O INCM recomenda a redução gradual das tarifas de voz e dados entre 2026 e 2028 para reforçar a acessibilidade dos serviços. A medida vai permitir maior eficiência do mercado, reforço da inclusão digital e garantir que mais cidadãos tenham acesso aos serviços de telecomunicações. O INCM recomenda ainda a criação de mecanismos de monitoria e atualização do modelo de custos para assegurar o controle das tarifas praticadas e alinhamento dos custos eficientes. Falemos de ações de combate à criminalidade. A Polícia da República aborta suposta tentativa de tráfico e resgata no distrito de Malema, em Nampula, 20 menores cujas idades variam dos 12 a 15 anos de idade no interior de uma locomotiva de passageiros que seguia viagem com destino a Cuamba, na província do Niassa. Em Nampula, os 20 menores indocumentados estavam no interior de uma locomotiva cujo destino era o distrito de Cuamba, em Niassa. Estamos a trabalhar no sentido de averiguar, de facto, o que teria acontecido, os contornos que levaram a este caso e o transporte destas crianças a partir do distrito de Ribaue a Malema. Para ludibriar a atenção dos outros passageiros, foram distribuídos em várias carruagens, facto que, mesmo assim, despertou a atenção dos demais, que de imediato denunciaram às autoridades. Foram resgatados no distrito de Malema. As crianças estavam distribuídas em várias carruagens. Isto chamou a atenção de nossos membros da PRM que têm se feito a estes locais, assim como os mesmos que têm feito a venda de bilhetes, que chamou a atenção destas várias crianças distribuídas nestas carruagens. Então, neste momento, estamos a trabalhar no sentido de averiguar, de facto, o que teria acontecido, os contornos que levaram a este caso e o transporte destas crianças a partir do distrito de Ribaue a Malema. Em conexão com o caso, há já detidos. Possível a detenção de 2 indivíduos em conexão com o mesmo caso, feito o processo de triagem. Estes confessam que levavam esta criança a partir do distrito de Ribaue com destino a Cuamba, onde os mesmos iriam trabalhar em uma machamba. Neste momento, estamos a trabalhar no sentido de localização das famílias destes menores. A porta-voz da polícia deixa um vigoroso apelo aos pais encarregados para que se mantenham atentos a casos de natureza, pois a exploração infantil é um ato criminal e não podemos deixar com que as crianças sejam vítimas de casos de natureza. A PRM promete continuar com as investigações até que a verdade seja dita. Governador de Inhambane, Francisco Pagula, quer a adoção de novas estratégias de combate à crueldade contra a pessoa idosa sob pretexto de prática de feitiçaria. Decorre na cidade de Vilanculos, em Inhambane, a 5ª sessão do Conselho Coordenador Provincial do Setor de Gênero, Mulher e Ação Social. O evento tem por objetivo avaliar estratégias do setor e parceiros no combate a vários males que enfermam a sociedade, com destaque para a violência doméstica. Este ano, até o primeiro trimestre, estávamos com aproximadamente 900 casos. Cerca de 700 casos de violência só a pessoa idosa. E os distritos que mais nos preocupam são os distritos primeiro, o distrito de Macinga, o distrito com mais casos, seguido do distrito de Zavala, o distrito de Vilanculo. Portanto, são os 3 distritos que mais nos preocupam. As uniões prematuras é outro mal que preocupa o setor do gênero e ação social em Inhambane.
Vamos a ter, infelizmente, muitas raparigas, sobretudo, que abandonam a escola ou então que ficam grávidas cedo como consequência das uniões prematuras. Dá a este Conselho Coordenador para que possa refletir com muita profundidade esta componente de casamentos prematuros e de gravidezes precoces. Se nós, como província de Inhambane, como estava muito bem aqui a dizer o nosso parceiro Álvaro, somos a única província com um plano estratégico, que não possamos nos orgulhar apenas de sermos detentores do plano estratégico, mas temos que nos orgulhar de ações claras e ações concretas que conduzem-nos à eliminação destas práticas, porque só assim que teremos mais raparigas em meios próprios e com condições próprias também para poderem desenvolver-se. A quinta sessão do Conselho Coordenador Provincial decorre sob o lema por uma sociedade justa baseada na igualdade de género e inclusão social. Mulheres da província de Sofala pedem penas severas para promotores das uniões prematuras, violência doméstica e feminicídios. Temos que preparar. As preocupações foram apresentadas no encontro promovido na Beira pelo Gabinete da Mulher Parlamentar. Na reunião, as mulheres da província de Sofala pediram a revisão dos dispositivos legais sobre uniões prematuras, violência doméstica e feminicídio. Que não possam parar por aqui, mas não pelas cidades só, mas possam entrar nos distritos, nos postos administrativos, nas localidades, para que esta informação realmente possa chegar a todas as mulheres moçambicanas, para que elas também saibam que tem um grupo de mulheres que está lá no parlamento, que luta, que defende por elas também. Um dos pontos que se falou, na verdade, na conferência, né, é relativamente à união prematura. Acredito que realmente deve haver uma penalização forte no intuito das pessoas que em algum momento praticam essas uniões prematuras. Mesmo relativamente à lei da violência doméstica, acaba sendo a penalização acaba sendo um bocadinho mais fraquinha relativamente a homens que praticam o feminicídio. A presidente do Gabinete da Mulher Parlamentar disse que tomou nota das preocupações que serão encaminhadas à chamada Casa do Povo. Algumas mulheres que disseram que a lei da família precisa de uma revisão, porque ela não corresponde, as penas que lá estão não correspondem com os crimes cometidos. Portanto, nós o que fazemos é ouvir as comunidades. Portanto, dali nós vamos levar esta preocupação para ver se de facto esta lei precisa desta revisão. Então, esse é o nosso trabalho que nós viemos fazer aqui na província de Sofala. Em Sofala, as parlamentares vão trabalhar nos distritos de Dondo, Buzi e Gorongosa e depois rumam para as províncias de Manica e Tete. Falemos do Diálogo Nacional Inclusivo, porque o líder signatário do Diálogo Nacional Inclusivo, Albino Forquilha, defende que os moçambicanos devem libertar-se das amarras políticas e ideológicas e concentrar, melhor dizendo, esforços no desenvolvimento do país. Forquilha sustenta que o interesse nacional deve prevalecer sobre as ambições individuais e posicionamento que possam comprometer o espírito de consenso e reconciliação que norteia o processo do diálogo nacional. Albino Forquilha falava esta quarta-feira em Inhambane, durante o lançamento da segunda fase da auscultação pública que decora a escala nacional, no quadro do Diálogo Nacional Inclusivo. Para Forquilha, os interesses individuais e partidários devem ser deixados de lado e pensar-se no desenvolvimento do país. Este é um processo de toda a nação, que se ergue muito acima de quaisquer diferenças partidárias, ideológicas ou regionais. Tudo o que é mau, quer para os interesses de cada partido como para os da nação, deve ficar de fora. O que nos compete edificar agora é a verdadeira unidade na diversidade. Segundo Forquilha, os pensamentos negativos e de exclusão não podem ser usados para ganhar protagonismo e dividir os moçambicanos. Os conflitos que temos tido ciclicamente são mesmo de sentimento de exclusão de algum grupo, não é? No seu próprio país. Então, se repararmos, olha, o que queremos para o futuro é tudo que nos une, então vamos saber como guiar este processo. Temos que estar unidos todos nós, os partidos políticos, a sociedade civil,
sempre, todo que é moçambicano, temos que estar unidos para que o essencial, que deve de facto se reformar, aconteça. A eleição de Inhambane como capital do turismo nacional deve trazer benefícios diretos às comunidades, defende Forquilha. É necessário que o próprio turismo e outras riquezas que existem, a sua essência seja para servir os moçambicanos. Seja que todos se sinta parte disto. Não pode haver, digamos, um lado turístico para alguns e para os outros não. Participaram no lançamento da segunda fase do Diálogo Nacional Inclusivo em Inhambane governantes, políticos, sociedade civil, confissões religiosas, entre outros. Caminhamos a passos largos para a hora 7. Nada melhor que revisitarmos a previsão de estado do tempo para esta quinta-feira. Mas, antes da previsão de estado do tempo, lembrar a si, caro telespectador, que se vai ao volante, conduza com prudência. Seja paciente para que não seja o paciente da próxima unidade sanitária. Acerte o seu relógio em toda a República de Moçambique. São 7 horas. Queremos renovar os nossos votos de um ótimo dia. Se caro telespectador que acompanha a nossa programação, é momento de nós viajarmos pelas capitais provinciais, pelas nossas províncias, porque Moçambique não é só Maputo, temos muitas histórias por contar. Vamos ao encontro do jornalista Felipe Germano, porque a estrutura metálica que sustenta a Ponte Cais está aparentemente em estado de degradação. E isto condiciona a acostagem de algumas embarcações. Mas os detalhes com o jornalista Felipe Germano. Felipe, bom dia. Muito bom dia, Eder Mário. Eu respondo a partir da Ponte Cais de Metangula. É uma infraestrutura de acostagem de embarcações. Ela foi construída ou inaugurada a 13 de outubro de 2013, mas em 2017 ela sofreu destruição por conta de vendaval que surgiu aqui nesta região de Metangula, destruiu a infraestrutura e ela, a esta altura, está a obstruir ou, por outra, a dificultar a acostagem de embarcações aqui na Ponte Cais de Metangula. É uma infraestrutura de acostagem de embarcações. Temos, portanto, a embarcação Chambo, que faz a ligação Lago, Tanzânia e Malau. Ela tem muitas dificuldades, ou enfrenta muitas dificuldades para acostar exatamente neste ponto, por conta exatamente da presença de partes metálicas da Ponte Cais, que, portanto, foi ou sofreu destruição por conta do vendaval que aconteceu nesta região em 2017. Esta, portanto, é a estrutura da Ponte Cais, mas os destroços que são aqueles que estão ali, eu vou pedir ao Helder da Conceição, que é para mostrar parte dos destroços, portanto, da Ponte Cais, que foi destruída. São infraestruturas metálicas que estão localizadas exatamente aqui na zona de acostagem de embarcações na Ponte Cais de Metangula. Para além desta infraestrutura metálica aqui em Metangula, temos também infraestrutura semelhante em Cobre. Vamos conversar com Omar Magido, ele que é delegado do Itrasmar, aqui em Niassa. Muito bom dia, senhor delegado. Fala-nos então deste problema que estamos a ver aqui assim. São partes metálicas da Ponte Cais que sofreu, portanto, destruição por conta do vendaval e estão aqui. Bom dia Moçambique. Respondo pelo nome do Omar Magido, delegado provincial de Itrasmar, Niassa. Sim, na verdade é que a Ponte Cais foi destruída em 2017 e traz muito problema para a acostagem do barco Chambo, por exemplo, e outras embarcações miúdas. Conforme vem, as embarcações encostam nos lados para além da Ponte Cais. E este é um problema que na segurança marítima é um comprometimento muito grande. Não estamos seguros quanto à segurança das embarcações aqui na província, conta dessa destruição da Ponte Cais. A Ponte Cais foi destruída através do vendaval do Vertente Norte, que em 2017, que é muito forte, chamada
Lilinga. Esta ventania destruiu a ponte de cais. Desde este ano até hoje não temos outra ponte de cais. Isso compromete muito a segurança nas embarcações. E partes dessa ponte cais, sobretudo partes metálicas como essa que o colega está a mostrar, encontravam-se submersas aqui na água. Não? Sim. Esta era uma composição muito grande. Essas infraestruturas ligavam a ponte de cais para lá em diante e destruiu-se, ficou submerso. A Transmarítima, em 2025, fez o trabalho de remover para em terra, de modo que haja uma abertura para a Tragada do Barco Xambo aqui, conforme vem este local. Esse ponto aqui que o Helder está a mostrar. Sim. Exato. Sim. E isto compromete muito. Por exemplo, a Tanzânia teve interesse de trazer embarcações tanzanianas para aqui em Moçambique. Então, não temos como responder essa demanda por conta da falta de ponte de cais. Exato. Sim. E depois, como é que é então feito a acostagem de embarcações sem ponte de cais? Nós fizemos umas manobras aqui na costagem para não deixar a população sem mobilidade nesta área de jurisdição. Usamos esta ponte de cais quando o caudal está baixo ou não. Usamos aqui em terra. O Xambo, como é um barco que é de fibra, ele tem o calado um pouco menor e ele consegue atracar até nas areias. Então faz o desembarque de passageiros. E o destino dessas carcaças, se podemos assim dizer, da ponte metálica que foi destruída? Eu como tem dois interesses aqui. O do cidadão que quer comprar a ponte de cais e o governo. Há um cidadão que se mostrou interessado em comprar para o ferro velho? Sim, mas eu, por exemplo, como Estado, eu dou aval da Transmarítima, que quer usar as mesmas infraestruturas, para construir uma doca flutuante na base naval. Okay. Para que o barco Xambo, quando tiver problemas, seja aqui mesmo em Mitangula, para além de Tanzânia. E como Moçambique está no processo de dependência econômica, eu acho melhor que a Transmarítima use essas infraestruturas para construir essa doca flutuante na base naval. É aproveitável? É aproveitável. Segundo a Transmarítima diz que podia usar essas infraestruturas para construir uma doca flutuante na base naval, para que o barco Xambo, quando tem problema, para ir de Tanzânia, usa em Moçambique. Exato. E assim reduzimos as despesas de Moçambique para longe. O cidadão que queria comprar ou que quer comprar, ele pretende fazer o quê? Ele diz que quer comprar essas infraestruturas para revender ferro velho, como dizem os donos. Mas para mim, acho que o ganho maior é usar esses meios para construirmos uma coisa que beneficia Moçambique. Até agora não tem autorização para compra? Ainda não tem. Se tem um processo, já está a andar. Já estava no Governo do Estado. Assim, os colegas falaram ontem que já enviaram para Maputo, para o Ministério, para ver o despacho final do Ministério. Exato. Sim. Enquanto isso não acontece? Enquanto isso não acontece, nós não autorizamos. Continuamos aguardando as orientações superiores de quem vai beneficiar isso. Mas, de antemão, a Transmarítima beneficia mais para o interesse comum, como Estado. Relativamente a este problema de acostagem aqui na Ponte de Cais, a esta altura não se registra casos de acidentes lacustres aqui? No registro nós controlamos. Conforme vem, os colegas da Transmarítima, do Itrasmar, os colegas de Cabos de Mar, dão saída de embarcações controlando cada passo, usando os coletes, indicando o local onde vai desembarcar, para termos uma segurança eficaz, sim. E como vem, aqui naquele local aí, tinha umas covas aí. Exato. E aqui a erosão de 2023 aí assolou. Mas já fizemos uma cobertura, segurança das pessoas e bens neste local. As embarcações partem daqui, escalam o quê? Aqui as embarcações escalam na zona norte. Eles escalam, aliás, Kobe, fronteira Tanzânia, Moçambique, Chwindi, até Tanzânia. Sim. E Malawi, usando a zona norte também, Likoma, Xizumulo até Katabei. Para a zona sul, eles escalam Meluluca, Timba, até Chilovelo e Meponda. Partindo daqui, dessa ponte. Aquela embarcação está preparada para ir para onde? Para Meluluca. Sim. E a embarcação Chambo, onde é que está? Até este momento, a embarcação Chambo está em Malawi. Mas agora, até esta hora, pode estar em Likoma, regressa a Mitangula. Que horas é que regressa a Mitangula? 17 horas, 17 18. Exato. Sim. E para terminar, algum apelo gostava de deixar ficar para
para os utentes desta região de acostagem de embarcações aqui na Ponte Cais? Sim, eu exorto toda a população, aliás, os armadores, por exemplo, que acatemos as medidas de segurança que o Transmar dá. Só podemos embarcar enquanto já estamos devidamente seguros, usando o colete de salvação. Também controlar a medida no embarque, estamos a falar de cargas, não exceder os limites que o Transmar estabelece. Sim. Muito obrigado. Tivemos que estar aqui a conversar com Omar Magido, ele que é delegado do Itrasmar aqui na província do Niassa, ele que nos falou em torno da problemática de acostagem de embarcações aqui na Ponte Cais de Metangula, por conta da presença de destroços portanto, da estrutura metálica da Ponte Cais, que estava, portanto, implantada exatamente onde nós estamos. Ela fazia o prolongamento a partir deste ponto metálico até lá, e era lá exatamente onde as embarcações acostavam, e fazia-se o descarregamento e o carregamento de pessoas e bens para vários pontos daqui de Moçambique e também de Malawi e Tanzânia. Os destroços, nós já mostramos, e eu vou pedir o Helder da Conceição só para voltar a mostrar os destroços que nós estamos aqui a referir. São estas infraestruturas. Há um privado daqui mesmo de Metangula que pretende adquirir estas infraestruturas, que é para vender nos chamados ferro velho, mas a esta altura há um impasse, porque o Estado também, através da Transmarítima, pretende fazer aproveitamento destas partes metálicas para fazer uma doca flutuante aqui, onde possa, portanto, garantir a reparação de embarcações aqui mesmo em Metangula. Ontem, o secretário de Estado na província do Niassa, Silva Livone, visitou este local, visitou exatamente essas infraestruturas, tendo em conta que o processo, o dossiê também passou do seu gabinete, e a esta altura a informação que se tem é que este mesmo dossiê já se encontra no Ministério dos Transportes e Logística. Portanto, é tudo quanto tínhamos para trazer nesta nossa intervenção a partir da Ponte Cais de Metangula. Somos Felipe Germano e Helder da Conceição. Muito obrigado, Felipe Germano e Helder da Conceição. De Metangula, voltamos a falar da segunda fase do Diálogo Nacional Inclusivo. Um diálogo aberto, franco e inclusivo é a chave da unidade nacional, deixando as diferenças de lado, defendeu o governador de Nampula, Eduardo Abdullah. O diálogo nacional inclusivo segue para a segunda fase e Nampula procedeu o lançamento das audiências públicas. O governador da província, Eduardo Abdullah, pediu na ocasião um diálogo aberto, franco e inclusivo como chave da unidade nacional e na expectativa do documento produzir resultados que os moçambicanos anseiam. O diálogo aberto, franco e inclusivo continua a ser a chave para que nós, enquanto moçambicanos, enquanto irmãos de uma mesma pátria, sejamos capazes de dar as mãos, olhar para além das diferenças políticas, religiosas ou de qualquer outra natureza e construir soluções que respondam às aspirações do nosso povo. Para Salomão Muxanga, presidente da Nova Democracia e representante dos partidos signatários, disse que chegou a hora de os resultados eleitorais não serem pretexto para a desestabilização do país. Ou mudamos ou mudamos. Não devemos aceitar ser a geração que enterrou Moçambique. O diálogo nacional inclusivo, este processo sem igual nem paralelo na memória do país, terá de ser o psicólogo da nação, para que nunca mais as eleições sejam o foco de instabilidade no nosso país. A audição é o momento em que são apresentadas a sistematização de todas as contribuições para os moçambicanos definirem qual é o modelo de reforma para Moçambique. Queremos que os resultados que vão começar a ser divulgados de todo o trabalho, todos nós consigamos com participação
participar e participar de forma ativa. O Diálogo Nacional Inclusivo é uma plataforma de auscultação pública em Moçambique, liderada pelo Presidente da República, criada por um compromisso político entre vários partidos e sociedade civil. O objetivo é recolher contribuições para promover a estabilidade, a coesão social, reformas constitucionais, eleitorais e a melhoria da governação. Secretária-Geral da OMM, Cidália Chauk, que trabalha na província de Tete, encoraja as mulheres a denunciarem casos de corrupção nas instituições públicas. Corrupção, um dos fenômenos que mancha o bom nome das instituições do Estado. A secretária-geral da OMM apela às mulheres a serem vigilantes e a denunciarem os casos que se registarem na função pública. Cidália Chauk sublinha que os factos concorrem negativamente no processo de desenvolvimento. Não é por causa de um cobrador que nós vamos manchar todos os funcionários do Estado. O que nós temos que fazer é não permitir que este continue no seio. Para este não continuar, nós temos que denunciar. Se numa unidade sanitária, uma mãe foi cobrada para ter parto, nós temos que fazer é que nós, como mães, ter garantir o funcionamento daquela unidade sanitária, temos que denunciar, mas também aconselhar esta nossa filha para não fazer aquilo, porque vai perder emprego. Na ocasião, a secretária-geral da Organização da Mulher Moçambicana destacou a importância da paz, união e coesão para o país. De uma maneira geral, fazemos uma avaliação positiva. A recomendação que nós deixamos primeira é a coesão. Coesão entre as mulheres, a vigilância, que é para que não haja espaço para divisão entre as mulheres e tornarem-se mais associadas para aceder aos recursos, aos fundos que foram todos aprovados. Colocarem-se à disposição para poder contribuir para o desenvolvimento econômico do país, tendo em conta que a mulher é a força viva para a sustentabilidade econômica do país. Durante 3 dias de trabalho, a província de Tete, a secretária-geral da OMM visitou os doentes, reuniu com os quadros membros e simpatizantes da Organização da Mulher Moçambicana, procedeu à entrega de capulanas e inteirou-se do funcionamento dos grupos de poupança de mulheres empreendedoras do posto administrativo de Furancungu, distrito de Macanga. Falemos da nossa televisão. Profissionais da TVM vão beneficiar de cursos de capacitação de curta duração na Universidade Eduardo Mondlane, ao abrigo de um memorando entre as duas instituições públicas. Rubricado ontem, o documento prevê que estudantes da UEM possam estagiar na TVM. A TVM e a UEM reforçaram a cooperação esta terça-feira em Maputo. Ao abrigo de um memorando rubricado por ambas instituições públicas, a TVM vai receber estudantes da UEM para aulas práticas e estágios profissionais. Este acordo vai além da produção conjunta de conteúdos educativos, científicos e culturais. Ele estabelece uma plataforma de cooperação estratégica que permite desenvolver iniciativas concretas em áreas de elevado interesse para ambas as instituições, nomeadamente na formação e capacitação e atualização contínua dos profissionais da televisão de Moçambique. A segunda componente, que nós também olhamos para ela com alguma atenção, é a capacidade que a televisão tem para oferecer estágios curriculares e profissionalizantes aos estudantes da UEM. A televisão de Moçambique tem aqui várias áreas, nós temos a área de recursos humanos, temos a área de administração, temos áreas técnicas que têm a ver com tecnologias de comunicação, temos áreas funcionais da televisão que podem servir também de espaço para oferecer estágios profissionalizantes aos estudantes da Universidade de Eduardo Mondlane. O acordo prevê igualmente que a UEM forneça cursos de formação e capacitação de curta e média duração aos profissionais da TVM. E acho que este memorando vem a calhar. Já viemos a trabalhar há algum tempo para a sua concretização, estabelecendo objetivos concretos, entre os quais a troca tanto de quadros, do ponto de vista de experiências das duas instituições, profissionais no caso concreto,
mas também a realização de alguns eventos científicos em colaboração. E acho que a nossa junção, a junção dessas duas instituições, vai ser e é um grande contributo para o país. Segundo o PCA da TVM, Vítor Nhatitima, esta cooperação representa um compromisso com a valorização da ciência, cultura, educação e inovação como pilares para o desenvolvimento do país. Nós acreditamos que o conhecimento ele só cumpre plenamente a sua missão quando é partilhado. A investigação científica não deve permanecer apenas nas bibliotecas ou nos laboratórios. Deve chegar às comunidades, inspirar políticas públicas e estimular a inovação e contribuir para a melhoria da qualidade da vida dos cidadãos. É precisamente essa ponte que queremos construir entre a universidade e a sociedade, utilizando a televisão pública como veículo para a divulgação do conhecimento e na promoção da cidadania. O presente acordo entra em vigor a partir desta quarta-feira, com duração de 4 anos. Bom trabalho, mas gostei da visão. Conheça já a seguir a história de superação de uma jovem que suportou barreiras linguísticas, culturais e um sistema de ensino complexo. Quase desistiu, mas o sonho de ser médica continuou vivo. Atualmente é graduada em Medicina com nota máxima pela Universidade Estatal de Tver, na Rússia. Diz-se orgulhosa pelo percurso e disposta a servir o seu país, Moçambique. Há 7 anos, depois de concluir sua primeira licenciatura em Anatomia Patológica no Instituto Superior de Ciências de Saúde, ISCISA, em Maputo, Leonilda Canjal decidiu cruzar fronteiras para a Rússia, um país até então desconhecido pela estudante. Canjal queria realizar o sonho de ser médica na Universidade Estatal de Tver. Longe de casa e da família, enfrentou várias barreiras, desde a língua, cultura e um sistema de educação complexo que quase fizeram-na desistir e regressar a Moçambique. Eu disse, pai, eu já não quero estudar aqui, este país não é para mim, eu não entendo nada, esta língua é difícil, eu não sei o que eu estou a fazer aqui, vale a pena comprarem um bilhete, eu voltar. Não sou capaz, não, esta língua não, nesta língua não. Eu não entendi nada que a professora falou e a anatomia é base da medicina, como é que eu não sei, como é que eu não estou a entender que tipo de médica eu serei. Ainda comecei ali a chorar, a falar com ele na chamada e meu pai a consolar-me. Leonilda contou que se focou no estudo da língua russa por cerca de 1 ano e em pouco tempo conseguiu se superar e ainda ganhou interesse pela área de pesquisa. Tinha uma conferência que eu participei e marcou-me bastante porque fui a única estrangeira africana a participar da conferência e no departamento que eu escolhi, eu era a única estrangeira. Então fomos para lá, ali eu fiz o meu estudo, sobre a síndrome de burnout e o esgotamento profissional. Para complementar a teoria, fez vários estágios em hospitais que a possibilitaram aprofundar melhor a medicina. Anos se passaram e finalmente no dia 19 de maio último, Leonilda Canjal levava o nome da família e de Moçambique ao concluir o curso e com a nota máxima de 20 valores. Os 7 anos de qualquer maneira iam passar, mas tu escolhes como é que tu queres que esses anos, né? Eu escolhi como é que eu queria que esses 7 anos se passassem. Eu estou aqui formada, médica, e eu espero servir ao meu país. Desejo servir ao meu país da melhor maneira. Este é um exemplo de que a persistência e a dedicação podem transformar dificuldades em grandes conquistas. É caso para dizer que é uma grande fonte de inspiração. Do setor da educação, falemos da saúde. Estão reduzidas as distâncias para aceder aos serviços de saúde na ilha de Idugo, no distrito de Climane, na Zambésia, com a entrega do centro de saúde local. A ilha de Idugo faz parte de uma localidade do posto administrativo de Maquival, no distrito de Climane.
Antes da existência desta unidade sanitária, os habitantes recorriam primeiro a embarcações e depois via terrestre até o posto administrativo sede. Com a entrega desta, ficam reduzidas as horas e distâncias. A infraestrutura foi construída através de um financiamento comparticipado entre o governo japonês e a Associação Zalala. Com este empreendimento, temos a premissa de garantia de que as nossas populações da ilha de Dugo e aldeias circunvizinhas serão atendidas com mais conforto, rapidez e humanização. Este centro de saúde é fruto desta cooperação assente num objetivo comum: promover a saúde e o bem-estar das comunidades. A infraestrutura, que compreende o bloco de consultas e maternidade, foi entregue oficialmente pelo governador da Zambésia. Conservar bem este centro de saúde, que é para os nossos netos, os nossos bisnetos poderem encontrar esse centro de saúde bom. Porque não havemos de vir aqui em Dugo construir centro de saúde. Já construímos. Havemos de ir a outros sítios, Elugela, Ramarrói, Gurue. Falta lá centros de saúde. Vivem por aqui acima de 10 mil habitantes. Vandalização de 2 postes de linha de transporte de média tensão deixa às escuras 950 clientes da eletricidade de Moçambique no distrito de Moembe, província do Niassa. A ação dos malfeitores tem causado prejuízos significativos à empresa Eletricidade de Moçambique, área de serviço ao cliente de Lixinga. Na madrugada desta terça-feira, desconhecidos com recurso a machados derrubaram as 2 infraestruturas de distribuição de corrente elétrica na vila sede de Malulo, distrito de Sanga, afetando 950 clientes dos povoados de Lucengeua, Nziz e Matitima, no distrito de Moembe, província do Niassa. Malfeitores, na calada da noite, entenderam que deviam cortar os postes e deixaram cerca de 3 povoados sem fornecimento de energia. A equipe técnica da empresa Eletricidade de Moçambique, liderada por diretor da área de serviço ao cliente de Lixinga, foi destacada no local para o restabelecimento da energia elétrica. Neste momento, o que está a acontecer é a reposição do tanto do equipamento que foi destruído, de forma a dar energia às pessoas que ficaram afetadas. Lideranças comunitárias e administrativas locais prometem trabalhar na identificação dos autores. É de lamentar, e como foi cedo, logo marcamos uma reunião às 14 horas com toda a comunidade, principalmente com a nossa liderança comunitária, que são os nossos régulos, secretários dos bairros e a comunidade em geral, para desencorajarmos, primeiro apelar que eles passem essa mensagem nas comunidades para que não hajam casos similares. Vamos sensibilizar toda a população para sermos vigilantes e para essa coisa aí não acontecer mais, porque já essa coisa não é bom para todos nós. Este é o 3º caso de vandalização das infraestruturas elétricas que acontece no distrito de Sanga este ano. Voltamos a falar do setor da saúde. Nada melhor que uma análise, e quem nos traz esta proposta é a jornalista Sandra Eugênia, a partir da província de Nampula. Falemos de casos de sarampo neste ponto da província da zona norte do país, mais concretamente na cidade de Nampula. Vamos ao encontro de Sandra Eugênio. Muito bom dia. Bom dia, Éder Mário. Bom dia, Moçambique. Respondemos a partir da cidade de Nampula. Nampula tem vindo a registrar nos últimos dias casos de sarampo e vamos aqui conversar com Ibrahim Ernesto, ele que é epidemiologista ao nível da Direção Provincial de Saúde neste ponto do país, que vai nos dar mais detalhes sobre esta situação que acabei de me referir. Muito bom dia, doutor. Como é que estamos atualmente quanto aos casos de sarampo na província de Nampula? Muito bom dia. Como referiu, eu sou Ibrahim Ernesto, epidemiologista da Direção Provincial de Saúde.
Em relação ao surto de sarampo na província de Nampula é preocupante, porque até então continuamos a registrar o surto em alguns distritos da província de Nampula. O surto de sarampo, ou seja, o sarampo é uma doença altamente contagiosa que que é provocada pelo vírus do sarampo. Ela afeta as crianças menores de 5 anos. Nos últimos dias até conseguimos ver aumentar a faixa etária para de 5 a 14 anos, que é um caso que não é tão assim cientificamente abordado, e na sua maioria são crianças que não vacinaram pela doença. Ela é transmitida através da aproximação, se entrar em contato com alguém que já foi exposto à doença, inalação através do vírus. E também quando tiver que a pessoa que tem esta doença tossir a partir das gotículas, pode ficar afetado. E como é que estamos em termos de casos até ao momento? Até ao momento a província de Nampula tem 669 casos até o nosso último boletim epidemiológico, dos quais 95 casos terminaram por internamento e 574 casos eram ambulatório. Como é que estamos em termos de óbito? Em termos de óbito, na província, registramos 2 óbitos por esta doença e a taxa de letalidade é 0,2%. E quanto aos distritos, quais são os outros distritos para além daqui da cidade de Nampula que também estão a registrar o surto? Fora do distrito de Nampula, nos preocupa o distrito de Malema. Recentemente declaramos o surto do distrito de Mgovolas, Mekubure, mas também houveram alguns distritos que tiveram o surto de sarampo, no caso do distrito de Herati, na Calaporto, distrito de Meconta. Apesar em alguns distritos já declaramos o fim do surto, mas conseguimos registrar esta doença a nível dos distritos. Muito obrigada. Estivemos aqui a conversar com Ibrahim Ernesto, ele que é epidemiologista ao nível da Direção Provincial de Saúde neste ponto do país, que esteve-nos já a falar mesmo em torno do surto de sarampo que tem vindo a ser registrado neste ponto do país. Éder Mário, é isto que nós queríamos trazer a esta altura. Continuação de um ótimo dia e bom trabalho. Bom dia. Bom trabalho para si também. Bom dia, Sandra Eugênio. Obrigado por esta reflexão. E é momento para mais uma curta pausa no Bom Dia Moçambique. Lembrar a si, caro telespectador, que nós voltamos logo após o intervalo. Até já. Mais uma vez, bom dia Moçambique, estamos de volta às notícias aqui na nossa televisão. Intervenientes do setor da educação na Zambésia discutem em Climane formas para melhorar a qualidade de ensino e acabar com o absenteísmo dos professores e a desistência dos alunos à escola. É, no essencial, uma reflexão sobre o desafio do setor da educação na província da Zambésia. O painel é composto por diretores distritais de educação, inspetores, técnicos e chefes de departamentos. A intenção é analisar e estudar mecanismos para melhorar a qualidade de ensino. Como principal missão, implementar um sistema nacional de educação de modo inclusivo, equitativo, eficiente e eficaz e inovador, capaz de garantir uma aprendizagem de qualidade para a vida. Por isso, convidamos as várias entidades aqui presentes com vista a fazer o levantamento e unir as sinergias e as sensibilidades dos diferentes atores da educação sobre as causas do atual estágio de educação a nível da nossa província. O governador da Zambésia, Pio Matos, entende que o encontro vai contribuir para a melhoria da qualidade de educação na província nos próximos tempos. Que possamos sair desta reunião mais unidos, mais determinados, mais conscientes do papel de cada um de nós
desempenha na construção de uma Zambésia mais desenvolvida através da educação. Este é o primeiro encontro este ano de reflexão do setor da educação na província da Zambésia. União Internacional para a Conservação da Natureza defende o reforço da cooperação intersetorial como condição essencial para garantir a exploração sustentável dos recursos faunísticos e marinhos. No âmbito da conservação da biodiversidade marinha e sua exploração sustentável, foi lançado no ano passado a Plataforma Multissetorial de Desenvolvimento Sustentável Integrado da província de Inhambane. O evento, que vai na sua segunda edição, traz novas abordagens na atuação dos intervenientes da plataforma. Falamos da ação do homem, por exemplo, na pesca. Estamos a falar no uso de artes nocivas na pesca. Então, como é que nós resolvemos esse assunto, essa problemática, que não devemos ver só na perspectiva de pronto, temos que chegar lá, arrancar as pessoas, mas como é que nós tornamos esse processo mais inclusivo para termos resultados sustentáveis. O diretor-geral adjunto das áreas de conservação diz que as potencialidades que a província detém são dinamizadores da economia da província e não só. Setor privado e operador de turismo. Vocês são os parceiros econômicos da primeira linha. Esperamos e incentivamos que aumentem os vossos investimentos na gestão sustentável da biodiversidade terrestre e marinha. Neste contexto, a agenda desta segunda sessão desafia-nos a aprofundar o diálogo sobre a utilização sustentável dos recursos naturais, promovendo o equilíbrio entre o turismo, a mineração, a agricultura, as pescas e a conservação da biodiversidade. A segunda sessão da Plataforma Multissetorial do Desenvolvimento Sustentável e Integrado da província de Inhambane conta com parceiros de cooperação, investigadores, acadêmicos, entre outros convidados. Executadas em quase 50% as obras do projeto de transformação urbana na cidade de Maputo. Informação partilhada ontem pelo edil de Maputo, Razak Manhique. Segundo o edil de Maputo, Razak Manhique, o avanço simultâneo das obras foi tecnicamente planificado para imprimir maior dinâmica na execução do projeto de transformação urbana. Prosseguem com ritmo bastante encorajador as obras do projeto de transformação urbana da cidade de Maputo. Estamos a falar das obras da Baixa de Maputo. Atualmente, a execução física aproxima-se dos 50%. Já iniciamos a asfaltagem em importantes troços da cidade, incluindo a Praça dos Trabalhadores, a Avenida de Júlio Sinheré, estando igualmente prevista a intervenção na Avenida Carlos Marx. Estamos a reduzir o congestionamento nas vias, com o caminhar do fim destas obras. As bancadas da Renamo e do Movimento Democrático de Moçambique contestam os avanços apresentados pelo município e alegam que Maputo continua a enfrentar problemas na saúde, saneamento, estacionamento e trânsito. A passagem dos 50 anos de independência nacional remete-nos a uma reflexão profunda como país e como nação sobre os avanços e retrocessos nas várias vertentes até aos dias de hoje. Falhas na política educacional, políticas de desenvolvimento, na industrialização, no comércio, no transporte, energia, água, habitação, exploração dos recursos naturais, entre outros. Os passeios estão tomados por viaturas, tornaram-se parques de estacionamento. Os peões disputam as pistas de rodagem com viaturas em movimento, onde ninguém respeita as regras de trânsito. A Frelimo aponta as obras de drenagem e gestão de resíduos como sinais de transformação em curso na capital. A bancada da Frelimo reconhece os esforços que vêm sendo desenvolvidos pelo Conselho Municipal na melhoria dos serviços prestados aos municípios. Reconhece, igualmente, que os desafios que enfrentamos não podem ser resolvidos por uma única instituição. Exigem o envolvimento de todos
governo, municípios, setor privado, organizações da sociedade civil, parceiros de cooperação e cidadãos em geral. O município de Maputo assegura a continuidade das obras e diz que vão impactar de forma positiva na estrutura da cidade e na vida da população. O município da Matola investe cerca de 600 milhões de meticais para a construção de 9 quilómetros de sistema de drenagem para o escoamento de águas pluviais em 5 bairros propensos a inundações urbanas. As obras, que arrancaram oficialmente ontem, com prazo previsto para dezembro próximo, poderão beneficiar mais de 300 mil famílias. Qual é o orçamento? A obra está orçada em 547 milhões de meticais. Está a cargo do empreiteiro CRBC. São no total 5 bairros contemplados com a nova infraestrutura, nomeadamente Matlamel, Matijuana, Matolagar, Nkobi e quilômetro 15. São 9 quilômetros de drenagem mista. Para além dos 9 quilômetros, temos mais uma margem de cerca de 3 quilômetros para ramais. Aquela drenagem mais reduzida de alguns pontos para o canal principal. Esta drenagem inclui alguns pontos que serão pavimentados. Esta drenagem toca a 5 bairros, pelo menos, mexe com a vida de cerca de 300 mil pessoas. Ao longo dos 9 quilômetros de extensão da vala de drenagem, vivem o drama das inundações. Cerca de 300 mil famílias, incluindo serviços sociais e econômicos. O centro-sul de Matolagar teve que fechar agora, por causa destas chuvas. Isto não queremos mais. Aquele centro, ou resolve-se o problema da drenagem, ou constrói-se um outro hospital para esta zona aqui. Sobre a qualidade das obras e o cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato, o edil Júlio Paruc instou aos empreiteiros e fiscais a trabalharem para o efeito. Nós temos fiscais, consultores, engenheiros, arquitetos, técnicos formados para defender o interesse público, para exigir justiça. As obras são muito caras. Quando uma obra é feita, mal chove, enche de água. Que brincadeira é essa? Moçambique merece obras de qualidade, Matola merece obras de qualidade. Então não queremos mais silêncio nem indiferença. Matola não é um sítio para fazer dinheiro e ir embora. Não. Além desta vala de drenagem, a idilidade assegurou que medidas adicionais estão a ser acauteladas, visando garantir sossego às famílias da cidade da Matola na próxima época chuvosa. Secretário de Estado de Niassa, Silva Livon, exorta as empresas que exploram ouro em Lupaliche, distrito de Lago, para repararem os danos causados às estruturas das estradas Maniamba-Metangula e Metangula-Lupaliche. Há quase 3 semanas, o secretário de Estado no Niassa, Silva Livon, interditou a circulação de veículos automóveis com peso acima de 30 toneladas nas estradas Maniamba-Metangula e Metangula-Lupaliche, no distrito do Lago. Uma medida encontrada para obrigar as empresas que exploram ouro em Lupaliche a reabilitar e alargar as estruturas rodoviárias total ou parcialmente danificadas pelos veículos e equipamentos abnormais das empresas mineradoras. No encontro com a Administração Nacional de Estradas no Niassa, os operadores mineiros de Lupaliche prometeram cumprir com a exigência mediante a permissão da circulação dos veículos com cimento e outros materiais para a reparação dos danos das estradas. Nós abrimos exceção para que as empresas pudessem passar com cimento e combustível com o destino de construção dessas pontes. Verificamos que passaram e não construíram nenhuma ponte, não encontramos nenhum desvio, não encontramos nenhuma obras em ação. A advertência de Silva Livon. Se querem desafiar o Estado, nós ficaremos implacáveis. Vamos usar o terceiro poder que o Estado tem, que é o poder judicial, para junto dos órgãos da Justiça resolvermos este imbróglio. Portanto, nós vamos dar uma prerrogativa de um mês, começando 1 de julho, até 31 ou 30 deste mês. Se não cumprirem, não construírem nenhuma ponte, não há problema.
nós vamos assegurar que essas empresas irão ter um agosto negro, porque ninguém vai passar. E vamos apreender tudo e todos que passarem, revertendo a favor do Estado. Não vamos recuar como recuamos na Reserva Especial do Niassa, onde houve compromisso e dissemos, se não cumprirem, também iremos fazer uma montura. Silva Fernando Livona, secretário de Estado no Niassa, e o aviso às empresas que exploram ouro na localidade de Lupiliche, posto administrativo de Cobwe, distrito do Lago. Principal via de acesso ao distrito de Zumbo, em Tete, clama por uma reabilitação. A secretária de Estado, Cristina Mafumo, apela a uma intervenção que permita a redução do tempo de viagem. Histórico Zumbo Bendito quilômetro zero, um bom exemplo de produção do milho no campo da agricultura, uma potência em recursos hídricos aliado ao Zambeze e condições para a promoção do turismo e enormes recursos faunísticos. Mesmo assim, há um quadro de desafios que obrigam a um esforço redobrado. Atraso de pagamento de salários dos fiscais, que são pouco, de Sumatá, estão há 8 meses sem salários. Vamos continuar a interagir com as instâncias superiores para garantir a manutenção da nossa estrada, a manutenção contínua da estrada M303, porque sabemos que o asfalto não é para breve, tendo em conta os problemas que o país enfrenta. Vimos deste lado de Zumbo sítios muito críticos mesmo. Queremos apelar à ANE para que olhe para melhoramentos localizados e outra manutenção que é possível fazer-se nestes dias, porque a situação não é das melhores para chegar-se ao distrito de Zumbo. Então é necessário olharmos para este processo de melhoramento enquanto não chega esta asfaltagem. É urgente. A principal via de acesso é o calcanhar de Aquiles, em que coloca o Zumbo constantemente numa situação desafiante e dependente dos vários serviços básicos na vizinha República da Zâmbia. Saímos de 2 óbitos em 2025 para 16 óbitos. Como se diz, já estamos numa situação de saúde pública. Temos que tratar esta condição, esta crise como saúde pública. É o que está a matar mais pessoas no distrito do Zumbo. Não é acidente, não é a fome, não é malária. Então, gostaríamos aqui de olharmos juntos, nós, província, distrito, quais são as outras alternativas? Elevado conflito homem-animal, 16 óbitos em 6 meses, numa região onde vivem 96 mil habitantes. Em Zumbo, 8 habitantes por quilômetros, número baixo, perante uma superfície de 12,039 quilômetros quadrados. Vamos a mais um momento de reflexão e quem nos traz a reflexão é o jornalista Amarildo Romão, a partir da província de Tete. Vamos falar sobre a situação económica do distrito de Zumbo. Amarildo Romão, bom dia. O que é que se pode dizer em relação à situação económica de Zumbo, tendo em conta que é um distrito com enorme potencial económico? Bom dia. Ora viva, muito bom dia, Éder Mário. Nós respondemos a partir do Zumbo e Zumbo torna-se especial quando se diz do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico. São cerca de 525 quilômetros da cidade capital. A estrada é uma verdadeira odisseia. Fazem-se em 13 horas de viagem com verdadeiros solavancos. Mas atenção, isto é mesmo agridoce porque quando se chega a Zumbo é outra realidade. Tem o Zambeze com 3 fronteiras, Moçambique,
Zimbábue e a Zâmbia são as águas do Zambeze. Mas também tem um excelente pôr do sol aqui em Zumbo e é detentor de recursos minerais. Estamos a falar do carvão que ainda não está a ser explorado e estamos a falar de minerais raros e torna Zumbo especial. Mas comigo tenho uma senhora que me falar do comércio a nível do Zumbo. Pode se aproximar para aqui. Queria lhe perguntar como é que é a vida em Zumbo. A vida em Zumbo é um desafio. É um desafio porque os preços de produtos básicos são extremamente caros. A título de exemplo, um refresco de 2 litros aqui está a 150 meticais. Um sumo de 1 litro está 200 meticais a 160. Então é uma situação muito, muito desafiante, porque a via de acesso, o comerciante quer ganhar algum valor. Então ele paga preços altos para poder transportar o produto da cidade para aqui. Os produtos de primeira necessidade, como é que é? Arroz, óleo, como é que é? Existe cá. Não temos falta de produtos, mas os preços são extremamente altos. Sim, sim. E como é que é? Todos os dias é um desafio estar em Zumbo? É um desafio, porque não temos transportes públicos cá, ou mesmo os privados também não temos. Então, qualquer um que aceita carregar alguém da cidade para Zumbo, ou de Zumbo para a cidade, está por ali 2,5 e a 1.500 até chegar a 3, época chuvosa, porque não temos opção. Quando é para viajar, a gente viaja. Este grande Zambeze, como é que é? Crocodilos? É uma situação muito complicada, porque também estamos na área de conservação comunitária, que também a cada dia o número de animais aumenta. Então é uma situação muito preocupante. O conflito homem-fauna-bravia é uma situação muito preocupante no nosso distrito. Sim, sim. Alguma mensagem para os moçambicanos que estão do outro lado, longe de Zumbo? A mensagem é que Zumbo existe, estamos cá, podem vir visitar Zumbo. Zumbo é um distrito com potenciais turístico, bem, e também produção, é um distrito completo. Temos produção agrícola, pesqueira, pecuária, temos recursos minerais, recurso faunístico e temos essa bela paisagem que nós temos aqui no Zumbo. Muito obrigado. Ficam aqui algumas linhas para quem não conhece o Zumbo, para quem um dia quererá visitar esta região do Zumbo. A verdade que também é a referir que o Zumbo tem sido um cartão de visitas no concernente à parte turística. Algumas instâncias turísticas estão instaladas ao longo do Grande Zambeze. Éder Mário, esta radiografia posso trazer a partir do distrito do Zumbo. Espera-se a manutenção dos jogos na sexta-feira com os oitavos de final e nós certamente que vamos trazer mais notas informativas referentes ao desporto rei. Falamos agora de arte e cultura. Músico Franco Paco lança em Maputo novo álbum intitulado Belo Horizonte. A obra discográfica vai ser apresentada hoje em concerto musical no Centro Cultural Franco-Moçambicano. Baterista, compositor, cantor e produtor musical, Franco Paco é irmão mais velho dos bateristas Celso Paco e Toninho Paco e da atriz Lucrência Paco. O autor diz que a obra reflete um vasto percurso artístico por si trilhado no país e no estrangeiro, inspirado na identidade africana e em vivências com a música universal. Sempre na vida buscamos novas coisas, não queremos ficar pendurados naquilo que passou. Sim, é importante vermos, aprendermos do passado, mas sempre ver o que o futuro pode nos trazer. E foi durante esse período em que surgiu a ideia de criar música que possa conectar com os outros países e outras culturas. O disco gravado na Suécia e em Moçambique traduz-se no cruzamento entre várias culturas e ritmos do jazz, música africana e universal. Paco celebra uma carreira de mais de 3 décadas de atividade musical intensa, além fronteiras, com colaboração de vários artistas renomados. A partir do ano passado, 2024, comecei a viajar para a Escandinávia, Suécia em particular, Estocolmo, onde tenho um amigo lá, o meu irmão, o Celso Paco, e lá comecei com as gravações. E estas gravações incluem artistas suecos, da Noruega, da Dinamarca
e também senegaleses que vivem lá e de Benin. Franco Paco é reconhecido como compatriota por vários artistas moçambicanos e não só, por prestar ajuda e assistência na concretização de projetos de gravação de obras musicais em estúdios sul-africanos. São jovens moçambicanos que tenho muita grande honra em poder estar aqui com eles no palco, me acompanharem. E isso devido ao facto de que sempre que venho aqui a Moçambique vejo a excelência a crescer. No entanto, não poder escolher uma outra forma, mas os convidar para poderem partilhar este palco comigo, esta nova música comigo. Uma banda de jovens talentosos acompanha o baterista no show desta sexta-feira. Distrito de Quelimane, na Zambésia, promove a primeira edição do concurso de poesia escolar denominado Okoereta. Okoereta significa assinar. É um concurso de poesia escolar, uma iniciativa do governo do distrito de Quelimane. Vai envolver cerca de 8.000 alunos provenientes das escolas secundárias entre públicas, privadas e particulares. Nós concebemos que este é um fenômeno em resultado de uma nova geração de alunos bastante criativos, de alunos que se identificam com a arte e com a cultura. A intenção é de promover a criatividade, a oralidade e o pensamento crítico entre os alunos. É uma oportunidade para demonstrarem um bichinho que provavelmente pode estar escondido aí dentro de vocês, mas que é uma arte que vocês carregam e precisa de espaço para ser conhecido e ser valorizado. Então aproveitem esta oportunidade para fazerem valer. O governo do distrito de Quelimane espera que a iniciativa possa despertar no público-alvo o interesse pela poesia como forma de expressão criativa e de intervenção social. Esta participação demonstra de forma clara que a educação e a cultura continuam a ser espaços de união, onde diferentes instituições se juntam em torno de um objetivo comum: formar cidadãos mais conscientes, mais criativos e mais comprometidos com o desenvolvimento local. O concurso será realizado aos sábados e inicia a 11 do corrente mês e termina a 15, onde serão premiados as escolas vencedoras. E nos instantes finais do Bom Dia Moçambique, só nos resta convidar a si para conferir a informação cambial que nos é oferecida pelo Standard Bank. E começamos com o rand que está a 3 meticais e 85 centavos a compra, 3 meticais e 92 centavos a venda. O dólar está a 63 meticais e 25 centavos a compra, 64 meticais e 52 centavos a venda. O euro está a 71 meticais e 93 centavos a compra, 73 meticais e 37 centavos a venda. E foi com enorme satisfação que contamos com a sua prestigiada audiência para perto de 2 horas de muita informação referente a Moçambique e ao mundo. De lembrar a ficar telespectador que a atualização das notícias continua em permanência no Jornal da Tarde, Infobanco e Telejornal. Tenha um ótimo dia na nossa companhia. Até amanhã.